Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos, uma honra e uma enorme bênção estar junto com vocês nesse tempo tão especial do Senhor. E hoje, como uma porção bem interessante, que nós estaremos colocando aqui para vocês, né, nessa sexta-feira, fria aqui em São Paulo, né, nesse momento. E espero que vocês estejam bem agasalhados aí, que Deus esteja sempre abençoando a vida de vocês. Hoje a porção são duas, óbvio, né? São a Hukat e Balak, né? Que nós vamos tratar no dia de hoje, que é o rei que vem, através dessas porções. E a gente vai da serpente levantada ao cordeiro traído, né? E a palavra para sustentação, né? Direcionamento de hoje está lá em João, capítulo 3, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, nossa porção, que é Hukat, que significa estatutos, né? E Balak, que era o rei, né? O nome do rei, que vai de Números 19, 1 a 22:1, com Lucas 20, capítulo 21, também vai de Números 22 a 26, capítulo 5, versículo 5, Lucas capítulo 22, Miqueias 5, capítulo 5, versículo 6 até o capítulo 6, versículo 8, segundo Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 7 ao 10, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 20 ao 31. E hoje nós vamos lidar com o homem que procura controlar, compreender ou alcançar Deus por seus próprios meios, mas Deus se revela através do Messias crucificado e glorificado. E através disso vamos entrar com uma parábola bem interessante no dia de hoje. Tem tudo a ver com o nosso tempo que estamos vivendo recentemente. E a parábola é do rei, do mapa e da fonte. Havia um reino assolado por uma doença estranha. Ninguém morria imediatamente, mas todos eram contaminados desde o nascimento. A doença roubava a visão, endurecia o coração e fazia as pessoas acreditarem que estavam saudáveis quando, na verdade, estavam perecendo. O rei daquele reino amava seu povo. Então enviou mensageiros a todas as cidades anunciando: existe uma fonte que pode curar completamente essa enfermidade. Mas os habitantes reagiram de maneiras diferentes. Alguns disseram: não precisamos da fonte, somos pessoas boas. Outros responderam: vamos estudar a água antes de beber. Outros passaram anos desenhando mapas da fonte. Alguns criaram escolas para discutir a composição química da fonte. Outros escreveram livros sobre a história da fonte. Outros ainda desenvolveram símbolos secretos, códigos e interpretações ocultas sobre a fonte. Havia até quem vendesse cursos para ensinar o caminho da fonte. Com o passar do tempo, surgiram os especialistas em fontes, mestres da fonte, doutores da fonte, filósofos da fonte, místicos da fonte, mas continuavam doentes. Um dia o próprio filho do rei veio ao reino. Ele encontrou multidões debatendo sobre a fonte. Então perguntou: quantos de vocês beberam dela? O silêncio tomou conta da praça. Eles sabiam descrevê-la, sabiam defendê-la, sabiam explicá-la, mas não haviam bebido dela. Então o príncipe disse: vocês transformaram o caminho em assunto de debate e esqueceram o propósito da jornada. Então ele conduziu
os humildes até a fonte. Os orgulhosos permaneceram discutindo, os simples beberam. Simplesmente isso, e foram curados. Nessa transição que a gente vai fazer, Balaque, Rucate, Miqueias, Lucas, Paulo e os profetas que se apresentam exatamente nesse cenário, podemos concluir assim: Israel possuía a Torá, Balaão possuía revelações, os escribas possuíam conhecimento, os gregos possuíam filosofia, os discípulos possuíam proximidade. Judas possuía informação, mas a pergunta nunca foi quem sabe mais. A pergunta sempre foi: quem beberá do fruto que Deus providenciou? A novilha vermelha, que é descrita no livro de Rucate, na porção de Rucate, aponta para essa mesma fonte. A serpente, Neotzam, que foi erguida no deserto por Moisés, a serpente levantada aponta para essa mesma fonte. A estrela de Jacó aponta também para essa mesma fonte, lá na porção de Balaque. O cálice da nova aliança aponta para essa mesma fonte. E essa fonte tem um nome: Jesus, o Messias prometido. As porções de Rucate e Balaque parecem tratar até de temas diferentes, como a novilha vermelha, a serpente de bronze, o Balaão e a jumenta, os bênçãos sobre Israel, a estrela que surgirá de Jacó. Mas existe um fio que une tudo isso aqui. Deus humilha a sabedoria humana para revelar o seu Messias. É exatamente isso que Paulo afirma lá em 1 Coríntios. Onde está o sábio? Onde está o escriba? A questão não é quem sabe mais. A questão é quem se curva diante do rei que Deus revelou. E o que vem acontecendo muito hoje em dia são essas pessoas que se encontram até na casa dos outros e tudo mais, e querem ficar lá debatendo a Bíblia, falando de discipulados, falando de ministérios e uma série de coisas, quando o verdadeiro lugar de ensinar é dentro da igreja. É dentro da própria igreja. Não para fazer reuniões teológicas, de que tipo cada um vai defender a sua ideologia, a sua filosofia, a sua experiência espiritual. Nada a ver. Se o foco não é Cristo, o debate já perdeu todo o sentido. A reunião perdeu o sentido. Quando aquela pessoa, até mesmo ministros que ficam falando, debatendo capítulos, ficam lendo capítulos da Bíblia, aquela coisa toda, e dando opinião de pareceres, é porque nunca viveram Cristo. Como eles poderiam debater, falar, ensinar, se eles mesmos nunca conheceram Jesus? Apenas viveram do jeito deles, na sabedoria deles. Mas realmente, será que se encontraram com Jesus? Ou ainda Jesus é uma coisa distante? Quando ele voltar, quando ele retornar, quando isso? Vou contar um segredinho para vocês. Jesus está presente todos os dias da nossa vida. Basta você tocá-lo. Só isso. Você tem fé para isso? Lá em Rucate, nós já vamos aprender que o homem não pode purificar a si mesmo. O próprio exemplo da novilha vermelha é um dos maiores mistérios da Torá. Até os rabinos reconhecem essa profundidade. Isso é fato. Ela purifica os impuros e torna
impuro aquele que realiza o ritual. Parece até contraditório, mas é justamente aí que fica essa mensagem. O pecado criou uma impureza para que o homem não consegue remover sozinho. Por quê? Já pensaram? Porque não é religião, não é tradição, não é filosofia, não é o misticismo, não é nem a própria Kabbalah, nem o esforço moral. Nada disso remove a contaminação do pecado. Essa novilha vermelha aponta para o sacrifício do Messias, nosso Senhor Jesus. Se a gente olhar lá em Hebreus, declara que Yeshua, nosso Senhor Jesus, sofreu fora do arraial, exatamente como a novilha. A sombra que aponta para a realidade, a profecia, que se cumpre de uma forma incisiva nesse tempo. Muitos hoje tentam até purificar a alma por práticas espirituais, conhecimento oculto, técnicas de elevação da consciência, ou até mesmo mérito religioso. Eu conheci muita gente assim. Ah, não, agora eu vou consagrá-lo por mérito. Não porque você tem chamado. Eu sempre aprendi, desde quando me converti, que se você tem chamado, então você merece a consagração. Agora é mérito religioso. Porque Deus diz, vocês não podem se purificar. Somente o Messias pode fazê-lo. Como disse Charles Spurgeon, a religião do homem tenta limpar a superfície, mas só Cristo limpa a fonte. O problema do homem não é a falta de informação, é a corrupção do coração. Se a gente olhar a serpente de bronze, o Netzan, que a cura vem pela fé. O povo reclama. O pecado produz juízo. As serpentes mordem. Moisés recebe ordem para levantar uma serpente de bronze. O remédio era aparentemente absurdo. Não era racional, não era filosófico, não era esotérico. Bastava olhar. Bastava olhar. Isso é um escândalo. A simplicidade é um escândalo para muitos. Os doutores da lei, aquela coisa toda. A simplicidade é um escândalo. A mente humana odeia a simplicidade da graça. Quer algo complexo. Quer algo secreto. Quer algo revelado para iniciados. Mas você percebeu que a palavra de Deus, ela sempre te oferece uma solução? Olhe e viva. Olhe, seja curado. Basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Simplicidade maior do que essa não existe. Mas o homem quer tornar tudo complexo. Porque você tem que sacrificar, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer vigília, porque você tem que fazer jejum, você tem que fazer uma série de coisas. Quando bastava apenas a fé. Cristo é a serpente levantada. E o próprio Senhor interpreta esse texto. Assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem seria levantado. A cruz se torna um cumprimento da figura. A própria Netzan foi depois destruída porque o povo começou a fazer idolatria para aquela imagem. E hoje estamos seguindo o mesmo caminho, tornando a cruz uma idolatria, não um ensinamento da fé. Porque hoje existem pessoas que confiam em tradições, genealogias, símbolos, códigos, conhecimentos ocultos.
Mas a pergunta é, de fato, você olhou para o Messias crucificado? Ou para você? É apenas um fazedor de milagres. Nós estamos falando aqui de uma vida futura, de uma vida abençoadíssima, de transformação, e não de troca de favores. Você está pronto? Você se preparou para isso? Se a gente olhar lá em Balaque, a religião em si tenta controlar Deus. E Balaque nos mostra realmente isso. Porque ele, como rei, contrata Balaão. Eu acho que é simples. Se eu dominar o mecanismo espiritual, terei poder. É o que mais tem hoje. Eu quero dominar o mecanismo espiritual. E esse é o espírito de toda magia religiosa. É o desejo humano de controlar Deus. Então eu sacrifico um apartamento lá no altar, eu vou ter uma cobertura, por acaso? Eu sacrifico o meu carro velho e vou ter uma Lamborghini? É isso? Como foi pregado aí por uma das igrejas grandes que nós temos hoje em dia. E o seu bispo fala que você tinha que pegar o carro velho seu lá e Deus ia te abençoar com uma Lamborghini. O tamanho das decepções foi gigante, né? Esse absurdo que vivemos hoje, essa filosofia mística, digamos assim. E como o pessoal fala, né, do neopentecostalismo, não sabe celebrar nem o dia de Pentecostes. Passou agora há pouco. Não souberam nem que era o dia de Pentecostes. Pra você ter uma ideia. E se dizem pentecostais, ou neopentecostais. E esse espírito de Balaão ainda existe. Querer controlar Deus. Ele vai aparecer nas religiões, nas igrejas, nos movimentos místicos e sistemas esotéricos. E é uma realidade, pessoal. Isso aí não é brincadeira, não. É uma tentativa de usar o sagrado para benefício próprio. Pra você ter uma ideia, a jumenta enxerga o que o profeta não vê. Não é uma humilhação isso daí? Um profeta famoso está cego, mas o animal vê o anjo. E é isso que tem que mexer conosco. Tem muita gente subindo no altar aí que não enxerga, porque está cego. Cego com os envelopes de dízimo, cego com a rentabilidade que dá uma igreja, cego principalmente porque não consegue ser fiel no pouco. E quando vê muito, se lambuza e cai. O problema é que não cai sozinho, arrasta as pessoas para o chão junto com ele, na própria fé amaldiçoada, por não saber andar com Deus. E aí Paulo, lá em Coríntios, nos diz, Deus escolheu as coisas loucas. Por isso que é tão lindo, maravilhoso, aprender da palavra de Deus, da Bíblia, todas as vezes, para pegar essas combinações que ele nos dá, de Balaque, de Rocate, todo esse empenho, né, essa situação, e colocar em xeque, diante do Novo Testamento, que coloca lá, não é nada disso que vocês aprendem. Porque a simplicidade de Cristo é a maior bênção que você pode receber, e além de ofertar a Ele, é a sua simplicidade. A jumenta de Balaão é um prenúncio dessa verdade. Deus destrói
a arrogância humana. E como a gente pode citar lá, Charles Spurgeon, quando o homem acredita ser grande demais para aprender, Deus frequentemente o ensina por meios que o humilham. E Balaão profetiza: uma estrela procederá de Jacó. Mesmo naquela tentativa de amaldiçoar, surge a profecia. Essa é a mais poderosa que existe, uma profecia messiânica dentro da própria Torá. Ou seja, para aqueles que rejeitam o Antigo Testamento e falam que Torá é coisa de judeu, aquela coisa toda, está aí a profecia do próprio Jesus. Uma estrela procederá de Jacó. Aí, se a gente olhar lá em Lucas 21, Jesus vai falar de guerras, tribulações, sinais cósmicos, julgamento. A mesma estrela anunciada por Balaão agora aparece como rei e juiz. O menino da manjedoura tornou-se um rei escatológico. Paulo descreve lá em 2 Tessalonicenses o Senhor sendo revelado em fogo flamejante. Não é mais o Messias sofredor, é o Messias glorificado. Muitos aceitam um Messias inspirador, poucos aceitam um Messias juiz. Mas a Escritura apresenta os dois. Se a gente olhar lá em Miqueias, tem uma pergunta extraordinária para esse tempo. Com que me apresentarei ao Senhor? Essa pergunta continua viva até os dias de hoje. O homem tenta responder com rituais, sacrifícios, formas, conhecimento, espiritualidade, se dizendo até que conhece de espiritualidade. A gente é obrigado a ouvir cada coisa que assusta até. Não, de espiritualidade eu conheço. Pode até conhecer, mas não sabe viver. Não sabe. Não vive 24 horas. No dia que você quiser falar de espiritualidade, começa a viver ela 24 horas. Eu quero ver como é que você reage. Se você realmente tem algum conhecimento. A resposta divina para isso tudo é para que você diz que vive na espiritualidade é praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus 24 horas. Observe, bem isso daqui. Humildemente. Não é orgulhosamente, não é secretamente, não é elitistamente. É humildemente. Quer falar de espiritualidade? Fale humildemente. Viva humildemente. Sem querer aparecer para os outros. E sem nem desdenhar dos outros e vendo como aonde você vai ganhar dinheiro. Que muitos olham para o humilde e acham que pela simplicidade dele, pela simpatia dele, é um foco excelente para explorar economicamente. Digo por mim. Sigo realmente o Messias. Eu vim aqui para servir, não para ser servido. É assim que funciona. E muitas vezes, pessoas que vêm trabalhar comigo e tudo mais,
Mas passando por dificuldades, eu vou lá e ajudo. Sem interesse. Nem muito obrigado eu recebo. Muitas vezes eu só recebo, não precisava. Mas estou fazendo. Não estou fazendo. Estou realizando, estou te ajudando. Estou te servindo. Isso é a espiritualidade de Jesus. Não arrogância. Que olhar para a minha cara e achar que eu quero ter o cifrão, ou que eu sou cifrão de valores monetários para alguém. Por isso que a gente tem esse confronto com o espírito gnóstico. Desde os tempos bíblicos existe uma tentação de acreditar que os iluminados sabem. Mas Deus responde: os humildes me conhecem. Isso é uma diferença enorme. Não é porque você tem domínio, diplomas na parede, ou que frequenta alguma igreja, que faz algum tipo de ritual lá, ou vai fazer encontro na casa de pessoas e tudo mais, estou fazendo uma obra, aquela coisa toda. Você não passa de um hipócrita. Isso não é obra. Como não? Não é obra de Deus, eu estou falando para você. E sendo testemunha disso. Obra de Deus é quando você começa a tirar a tua arrogância para servir. Essa é a obra de Deus. Servir para ir nos hospitais, nos presídios, ver as pessoas debaixo da ponte, atender uma simples ligação, pessoas que estão precisando, na rua. Pessoas que me visitam às vezes querem conversar, perguntam: você é apóstolo? Sou. Mas antes disso, sou um servo de Cristo. Só isso. Simplesmente isso. Porque senão nós vamos lá entrar em Lucas 22 e olhar aquele contraste entre Judas e o Messias. A gente vai ver Judas negociando, os discípulos disputando posição, Pedro confiando em si mesmo. Já perceberam? E todos falharam. Todos. Judas negociando, voltamos a repetir. Os discípulos disputando posição. Isso que coisa mais ridícula que isso? E a arrogância de Pedro, então? O homem falha, mesmo estando perto da verdade. Esse é o problema. Judas ouviu os sermões de Jesus. Pedro viu os milagres. Os discípulos participaram do ministério. E mesmo assim, falharam. Mas o Messias, o Senhor Jesus, permanece fiel. Enquanto todos caem, Jesus permanece obediente a Deus. No Getsemane, vemos o verdadeiro Israel fiel, o verdadeiro servo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Rucat, os estatutos mostram seu cumprimento. A novilha vermelha, a serpente levantada, o Cordeiro Pascal. E mostra que tudo converge para ele. E aí nós podemos olhar aquela pergunta de Paulo: onde está o sábio? Essa pergunta atinge o filósofo grego, o religioso legalista, o místico, o cultista, o intelectual orgulhoso e o pecador autossuficiente. Que na realidade e em verdade, as pessoas não querem assumir que a cruz desmonta os sistemas. A cruz declara
Você não pode salvar a si mesmo. Você não pode iluminar a si mesmo. Você não pode elevar a si mesmo. Por quê? Porque você precisa ser salvo. Se olharmos o escândalo para judeus e gregos, podemos colocar o que Paulo diz. Para os judeus é tropeço, para os gregos é loucura. Hoje, continua da mesma forma. Para alguns é simples demais, para outros, ofensivo demais. Mas continua sendo o poder de Deus. Como é que a gente fala? Você já olhou para a porta estreita? Que você tem que atravessar? Ou melhor, você tem que carregá-la o dia inteiro? Logo de manhã? Como o Senhor mesmo diz, tome a sua cruz. Charles Spurgeon diz assim: a cruz é o machado colocado na raiz do orgulho humano. Nenhum homem se gloria diante da cruz. Ali toda a coroa humana cai ao chão. Podemos ver que Rucati nos mostra que você não pode se purificar. A serpente de bronze declara: olhe e viva. Balaque nos ensina: você jamais irá controlar Deus. Balaão anuncia que a estrela virá, ou seja, Jesus vai voltar. Isso é fato. Miqueias proclama: ande humildemente com Deus. Lucas 21 revela que o rei voltará. E Lucas 22 revela: o cordeiro foi entregue. Segundo a Tessalonicenses anuncia: o juiz está chegando. E 1 Coríntios conclui: toda a glória só pertence ao Messias, ao Senhor Jesus. Hoje existem apenas duas possibilidades. Como Balaão, admirar a verdade sem se render a ela. Ou, como os que olharam para a serpente levantada, crer e viver. A pergunta não é o quanto você sabe. A pergunta não é quão profunda é a sua espiritualidade. A verdadeira pergunta é: o que você fará quando Jesus, Messias, filho de Davi, estrela de Jacó, o Cordeiro de Deus e o Rei que há de vir? O que você vai fazer? Porque o mesmo Senhor Jesus que veio para salvar é o mesmo que voltará para julgar. O mesmo Deus que humilhou Balaão, confrontou Israel, expôs Judas e derrubou a sabedoria dos homens, continua chamando pecadores ao arrependimento e à fé. Assim como está em 1 Coríntios 1,31. Aquele que se glorie-se no Senhor. Muitos procuram respostas. Até hoje. De todas as formas. Todos os meios. Todos querem respostas. E o mais incrível, que Deus responde. Porque Ele enviou o Messias para nós. O mesmo Messias que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer resposta maior do que essa?
Você quer resposta maior do que essa? Paulo mesmo diz: sejam imitadores de Cristo. Obedeçam a Deus. Em vez de ficar julgando e criticando a Bíblia, não, porque aquilo caducou, aquilo é assim, aquilo é assado. Vivam. Obedeçam. Sem murmurar. Porque está lá em 1 Coríntios 1:30. Porque Jesus Cristo se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Como se diz a expressão, para o bom entendedor, um pingo é letra. Se o bom entendedor não entendeu essa mensagem, que Cristo é a sabedoria, a justiça, a nossa santificação e redenção, então você não conhece nada de espiritualidade. Você continua como um Balaque, querendo manipular e determinar o que Deus tem que fazer para você. Você quer controlar Deus. Você está frequentando que tipo de igreja ultimamente? Aquela que diz que está escrito na palavra dele, na palavra de Deus, e ele vai ter que cumprir. E você? Está cumprindo aquilo que se comprometeu com ele? Aquela consagração que uma vez já pertenceu a você? Ou que está sob tua responsabilidade? Você tem cumprido? Você tem feito o quê? Corrido atrás dos seus problemas? Orando para que Deus ajude a resolver só esses problemas? Mas o que você tem feito? Dessa consagração que você recebe, que você recebeu? O que você tem feito? Tem tirado suas dúvidas sobre a palavra de Deus? Ou você é daquelas que sabe tudo, conhece tudo? Sua leitura é fantástica, é maravilhosa, é absurdamente coerente. Mas você já viveu o sobrenatural para poder entender a palavra e aonde ela vem se encaixando? Onde está a sua humildade? Onde está a sua verdadeira devoção a Deus? Ou você é autossuficiente, como pecador, de achar que conhece tudo, porque você é autossuficiente, não precisa de ninguém te dizendo como ler a palavra de Deus, mas só tropeça no caminho, porque os seus joelhos nunca estiveram dobrados. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos, que vocês possuam uma semana repleta de bênçãos e de reflexão, para que vivam um novo tempo com Cristo. Esse novo tempo chamado hoje. Todo dia até o amanhecer. Sempre tem uma palavra de Deus para tocar a tua vida. Não é uma mensagem apenas, essa é a palavra de Deus que vem para mim hoje. Não. Uma palavra para você se confrontar. Até que ponto você tem se conectado
com o Senhor Jesus? Até que ponto você tem deixado de ser escárnio no mundo do reino espiritual de Deus, mas tem se tornado valoroso nesse mundo, seja para os seus familiares, seus amigos, como você é importante, como é isso, como é aquilo. Você já parou para perceber que a gente busca muito mais os aplausos do que uma vida em dignidade com o Senhor Jesus? A própria palavra de Deus mesmo diz, lá no livro de Provérbios, o verdadeiro sábio se esconde, não vai para o confronto, não se expõe. Enquanto que aquele que acha que é fiel se apresenta de uma forma e paga o preço. Você já sabe. Use a sabedoria de Jesus como ensinamento da humildade. Mesmo diante da cruz, mesmo sendo afligido na cruz, ele não negou a tua salvação, a minha salvação, a nossa salvação. Ele suportou até o final. Olhe para Jesus. Como aquele povo precisou olhar para Nutsan, aquela serpente de bronze. Não idolatre a cruz, mas aprenda da cruz. Beba da fonte que ela transmite. A força espiritual dela, que mostra que com humildade, quase nu, pregado nela, derramando do próprio sangue, ele se fez o Cordeiro para te salvar, para nos salvar. Shabbat Shalom.